Você era um lindo vaso da casa do grande oleiro. Era um vaso de honra, você era um vaso cheio. Um dia o inimigo traiçoeiro te enganou, roubou a sua riqueza, deixou o vaso sem beleza. Na igreja o vaso faltou. Oh, que saudade chora oleiro ao ver seu lugar vazio. Faltou o seu vaso cheio. Você precisa descer a casa do oleiro, descer para ser quebrado. Ali serás restaurado e serás um vaso cheio. Oh, que saudade chora oleiro ao ver seu lugar vazio. Faltou o seu vaso cheio. Você precisa descer a casa do oleiro, descer para ser quebrado. Ali serás restaurado e serás um vaso cheio. Oh, que saudade chora oleiro. Jones Pereira, para quem não me conhece, que a paz de Cristo Jesus encontre o seu lar, o seu coração nesses momentos. Eu sou, pela misericórdia de Deus, um adorador através da música. Pela misericórdia de Deus também, hoje atuamos como obreiros da casa do Senhor, ao presbitério, mas atuamos mais forte mesmo ministrando através do louvor. Estamos também, pela misericórdia de Deus, atuando no discipulado, onde hoje atuo como o regente do Novo Viver na sede. Ajudamos também no campo, no Novo Viver, também no discipulado. Sou discipulador, é algo que está no nosso coração, ganhar as almas para Jesus. Então, se você me perguntasse hoje quem é o Jones hoje, eu diria com toda certeza, hoje eu sou um servo do Deus vivo. A minha história com a música se iniciou assim ainda quando eu era criança, na minha infância. A minha mãe cantava com as suas tias, aquelas músicas bem antigas. Nós ainda não conhecíamos a Jesus, mas logo veio alguns irmãos de São Paulo que evangelizaram aonde eu morava. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, e ali vieram os irmãos de São Paulo e nos evangelizaram. Ali eu continuei tendo um contato maior ainda com a música, antes só com a música secular. E os meus pais se converteram àquela congregação, foi onde eu conheci Jesus pela primeira vez. Ali tive contato com um acordeão antigo, de 48 baixos, que estava um pouco desafinado. E eu ficava o dia todo naquela gaitinha ali, lá no Rio Grande do Sul a gente fala gaita, mais do que acordeona e tudo mais. E aquela gaita meio desafinado ali, mas eu já ia tentando tirar as primeiras notas ali. Então, junto com aquela gaitinha desafinada de 48 baixos, que depois o meu pai vendeu, tinha também um violão tonante, que atira a primeira pedra, quem nunca iniciou num violão tonante. Eu fui saber que violão dava para fazer pestana depois que eu conheci alguns violões modernos, mas tenta fazer pestana num violão tonante que você vai ver
e você vai ver que não é muito fácil. Eu achava que não tinha como fazer pestana naquele violão tonante da minha mãe, que tinha ganhado do seu tio. E ali foi o início da minha história com a música no interior, junto com as vacas, junto com as galinhas. E eu cantava alto nas coxilhas do Rio Grande do Sul. Às vezes era até um pouco engraçado. A gente soltava a voz mesmo nas colinas e ecoava por aqueles campos, vinha aquele eco da montanha. E eu, às vezes, com a gaitinha meio desafinada de 48 baixos, e às vezes com o violão tonante, tentando fazer a pestana, não conseguindo, ia só para as notas normais mesmo. E ali eu fui tendo contato com a música. Nunca tive um professor de música, sempre fui bem autodidata, Por isso que talvez eu tenha demorado um pouco mais para aprender um pouco mais de música. Com o advento da internet, YouTube e outros afins, eu pude, quem sabe, ficar, digamos assim, um pouco mais atento a algumas modernidades quanto a acordes, quanto a ritmos e demais nuances de música mesmo. Mas a minha iniciação musical foi totalmente autodidata no interior do Rio Grande do Sul. Eu cheguei a dar aulas de música durante 4 anos num colégio particular. Aula para iniciante e técnica vocal para iniciante e avançado. Depois eu vim também a atuar como produtor musical, onde ainda atuo de certa forma com menos intensidade, mas ainda atuo como produtor musical, mas hoje eu estou bem mais no que chamamos de itinerância, ou seja, louvando, ministrando através do louvor nas congregações, nos congressos, nos eventos cristãos, onde Deus tem nos levado, onde a gente tem sido convidado. Quando os irmãos da congregação cristã nos evangelizaram de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, eu sempre gostei de música e eu comecei a ter contato com a música então cristã, o que chamamos hoje de música evangélica, de música gospel. O gospel significa música evangélica, assim como worship significa adoração. Comecei a ter contato então com a música cristã, né? Se você pegar o inário da congregação cristã, ele tem as mesmas canções da harpa, só que com a tradução um pouco diferente, já que os originais são provavelmente americanos. Então, por exemplo, louvores como o Nosso 200, claro que com outra letra naquela congregação, mas eu comecei a ter contato com a música cristã. E aí eu creio que já foi um trabalhar de Deus, um início de trabalhar de Deus na minha vida. E quando eu ouvia aquelas canções, a gente já sentia algo diferente. Quantas vezes nós estamos, por que não dizer, sem energias para adorar? Quantas vezes nós estamos sem forças até para vir aos cultos, para vir à igreja, oferecer o nosso culto exclusivo a Deus? Mas é neste momento que eu lembro de um louvor que eu sempre ouvia, que é um louvor muito antigo, que até o Bill Gaither já gravou há muito tempo em inglês, mas toda vez que eu ouço ele eu sinto a presença de Deus. De repente você pode estar nesse momento ouvindo esse vídeo e dizer assim: será que é Deus que está falando comigo mesmo? Eu te digo que Deus sim pode falar contigo agora. Ele pode ser o teu amigo verdadeiro. De repente por essa semana você se decepcionou com algumas coisas. E de repente você chorou sozinho no teu quarto e disse: Senhor, por que disso? Não se preocupe com os porquês, mas entenda que é um Deus no céu que está no controle de todas as coisas. E sempre que eu ouvia esse louvor, eu sentia o acalento do Espírito Santo, o próprio Jesus através do seu Santo Espírito. Ele dizia assim: quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos aos cuidados do Senhor. E toda vez que eu lembro dessa letra, eu lembro que às vezes a gente procura tantos recursos e a gente esquece simplesmente de procurar
aquele que tem todo o recurso, que é um amigo salvador. Quantas vezes eu procurei no homem, procurei nos amigos, mas quando eu me dava conta que eu havia deixado de procurar aquele que o salmista falou: olho para os montes, de onde virá o meu socorro? E nessa mesma pergunta retórica, ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro sempre será o nosso amigo Jesus Cristo. Quem me conhece aqui em Joinville, os irmãos que eu já estive junto, nós adorando a Jesus nas igrejas, nas congregações, nos congressos, nas tardes da bênção, nos pontos de pregação, a gente tem um estilo musical que a gente se identifica mais. A gente tem sempre uma veia, um gênero musical que a gente gosta mais de ouvir, e às vezes nem sempre é o que a gente gosta de cantar. Mas normalmente é assim: você gosta de ouvir um estilo e gosta de cantar aquele estilo, e também gosta de cantar, de adorar a Deus com aquele estilo e outros estilos. Acontece algo diferente comigo, porque eu gosto de cantar alguns louvores e às vezes acontece que eu não gosto de ouvi-los. Mas todos os louvores que eu gosto de ouvir, eu gosto de cantar. E eu lembro de um louvor muito antigo que tem tudo a ver com o meu estilo musical. Se eu pudesse me definir hoje como um estilo musical, seria, com certeza, o estilo que mais eu me identifico. Embora que a adoração, eu penso assim que... Eu lembro-me quando eu estava no mundo. Quando eu estava no mundo, eu gostava de um estilo e odiava a outro. Eu me lembro que mesmo dentro do heavy metal, a gente que gostava do Angra odiava o Bruce Dickinson, e vice-versa, gostava do Halloween e odiava o que chamava-se de popzinho e aqueles rocks mais tranquilos. E havia digamos assim, uma rivalidade. Mas quando a gente vem para Cristo, a gente vê que os estilos e os gêneros musicais, eles já não são mais relevantes. Porque o que importa é você adorar a Jesus. E às vezes você adora a Jesus com um louvor que é puxado para o sertanejo. E às vezes você emenda naquele mesmo louvor sertanejo, você emenda um worship. E naquele mesmo worship você emenda um louvor de adoração mais antigo. E naquele mesmo louvor mais antigo, quem sabe na mesma tonalidade, você adora a Deus com um louvor de outro estilo. E a adoração acaba sendo um estilo musical. Mas mesmo a adoração sendo um estilo musical, para mim, um dos louvores e dos estilos musicais que mais atraem o meu coração é esse tipo de louvor que eu quero cantar um pouquinho contigo, também em Mi maior, porque um dia Jesus me tocou. E se eu puder trazer um pouco do tópico anterior aqui, eu diria assim: eu me tornei ateu dentro da igreja, porque não conheci Jesus verdadeiramente. Aos 18 anos eu me tornei ateu dentro da igreja, apostatei da fé. Me lancei na música secular. Vivi da música secular até eu voltar para Jesus. Mas um dia, o Nazareno me tocou. Quando eu saí da igreja, o processo de ateísmo, ele não é um processo que ele é do dia para a noite. O processo de ateísmo foi durante mais ou menos uns 5 anos. E eu não vou dar o meu testemunho inteiro para não tomar o tempo, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando eu era ateu, eu às vezes dormia um dia inteiro para curar a depressão, aquele vazio existencial que havia dentro da minha alma. E eu tinha certeza que Deus não existia. Eu tinha uma certeza absoluta que Deus não existia. E para entendermos melhor, o ateu ele também não acredita no céu, nem no inferno, nem em Satanás, nem em demônios, nem em anjos e nem em Deus. Não é que ele só não acredita em Deus, ele não acredita em nada. Mas um dia o Nazareno teve misericórdia da minha vida. E o próprio Deus falou comigo. Eu já estava numa época da minha vida assim que eu vinha e voltava de processos depressivos muito grandes.
Mas eu conheci a minha esposa Silvana, a qual somos casados. Ela faz fotos aqui na sede. Alguns conhecem ela. Ela também é afastada dos caminhos do Senhor. Eu afastado e ateu. Ateu, como a gente diz lá no Rio Grande, ateu até o talo. Se você falasse comigo de Deus e se você não tivesse um conhecimento bíblico e firmado na fé, você balançava. Porque eu dizia assim, Deus não existe e você está perdendo tempo. Se você viesse falar da Bíblia, eu dizia assim, eu não acredito na Bíblia, foi formado em concílios e esses concílios foram formados por homens. Mas a fé não se explica. A fé é quando você tem um encontro com Deus, que nem eu tive, e eu quero falar desse encontro com Deus e ao mesmo tempo quero responder aqui qual o meu estilo musical preferido. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E quando um dia a minha esposa dormia e começou a falar sozinha e eu ateu convicto, ela desviada, mas acreditava em Deus. Eu tocando nos barzinhos, tocando música secular, ganhando dinheiro com isso, sim, por que não dizer, ganhando bem. Mas um dia à noite ela começou a falar sozinha, ela começou a balbuciar palavras, eu não entendia o que ela falava, eu disse, eu não sabia que ela não sabe nem, ela fez o que, a 5ª, 6ª série, ou 8ª série, e como é que ela sabe falar árabe? Como que ela pode querer falar árabe? Aí eu apertei o dedinho dela e disse assim, fala em português comigo, fala em português comigo, mulher. A gente que é do Rio Grande do Sul, às vezes tem um sotaque, um rompante mais engraçado, ou fala comigo, mulher velha, fala direito comigo. Fala em português pra me entender. Parecia que ela tava falando árabe, alguma coisa assim. Mas quando eu falo firme com ela, eu ouço a seguinte voz. E algo... É o momento mais impactante da minha vida, é esse momento. Eu ouço a seguinte frase. Sou eu um ser divino e sou eu que falo contigo. Sou eu um ser divino e sou eu que falo contigo. Então a minha esposa dormindo, o próprio Deus usava os seus lábios para falar diretamente comigo. Aí eu pensei assim, eu estou errado na minha convicção, Deus existe mesmo. Mas para um ateu totalmente convicto receber esse choque anafilático, esse choque direto, é algo muito forte. E o próprio Deus foi falando algumas coisas dias após dias, através da boca da minha esposa enquanto ela dormia. E o Deus Todo-Poderoso me tocou. Esse Deus maravilhoso que criou todas as moléculas, que criou todas as coisas, e é impossível ser um acaso. Ele me tocou naqueles momentos, e até hoje esse Deus me toca. E por isso que esta canção é o estilo musical que eu mais gosto. Algemado por um peso. Na verdade é assim mesmo que eu vivia. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. A gente se emociona um pouco nesses momentos, porque quando a gente fala da nossa história e do que Deus fez, e mesmo que a gente ficasse aqui de repente 4 horas, 5 horas, quem sabe até um dia inteiro falando das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, das maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Quem sabe você está aí na sua casa lembrando das maravilhas que Deus também fez na tua vida desde o momento que você entregou a tua vida a Cristo. Desde o momento que o Espírito Santo te convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E quantas vezes, desde aquela primeira vez, Deus te tocou.
Jesus te tocou. Então, é o estilo musical que eu mais gosto. É o estilo de música clássica, gospel clássico, eu diria. E quero cantar mais um louvor. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Esse louvor eu tive a oportunidade de gravar ele no meu penúltimo CD. Então, uma das canções que ela fala da história da minha vida. Quando Jesus estendeu a sua mão. Nesse mesmo CD, penúltimo CD, Deus me deu uma canção que, pela misericórdia de Deus, hoje é usada como hino do discipulado na região e também, às vezes, em alguns eventos do Brasil, que se chama Discipulador. As almas ao teu lado estão clamando, e o que é que você vai fazer? Estão sedentas e querem saber mais a respeito deste nosso Deus. Muitos são os que estão perecendo ao nosso redor, por não conhecerem a verdade, a palavra de Deus. Palavra que liberta, que salva e leva para o céu. Todos os dias sem salvação, milhares estão morrendo. É por isso que Deus te chamou para esta obra. Vai, discipulador, ensinando com amor e com carinho a palavra do Senhor. Vai, precioso discipulador, você é da infantaria de Cristo, soldado de valor. Essa canção que Deus me deu se chama Discipulador. Eu estava há alguns anos já, uns 2 anos, que eu havia conhecido o discipulado. O pastor Juari, o vaso que Deus usou para incentivar o meu ministério. Eu confesso que nessa época eu estava pensando em dar uma parada de louvar de maneira assim mais contínua, ficar louvando só mais na minha congregação. E Deus usou muito grandemente o pastor Juari, que assumiu o quilômetro 4, lá onde congregávamos. Hoje já estamos há quase 5 anos congregando na sede, vai fazer em julho agora 5 anos. E naquela época ali, eu fui para o oeste, agora eu não lembro se eu fui passear ou fui louvar, mas eu estava indo perto de Campos Novos. E o Senhor me deu essa canção. O Senhor me deu primeiro o refrão. E o refrão falava de um personagem tão importante nesse nosso tempo, que é o discipulador. Porque se tem algo que às vezes não é tão conhecido na terra, tão evidenciado, é o discipulador. Mas é o que faz o trabalho árduo, aquele que vai na linha de frente, que ganha as almas para Jesus, sim. Porque o evangelismo ele não é tão eficaz se não há o discipulado. E o discipulador é aquele que conduz a alma para o céu. Você, discipulador que está me ouvindo, você é precioso. Você conduz a alma para o reino de Deus. Deus te ungiu e te usa para fazer isso. E quando eu estava viajando perto de Campos Novos, me veio o refrão dessa canção, que dizia: vai,
discipulador, ensinando com amor e com carinho a palavra do Senhor. Vai, precioso discipulador, você é da infantaria de Cristo. Infantaria, aqueles que vão na frente, saqueando o inferno, vão no terreno do inimigo e não tem medo de arrancar aquela alma das garras do vil tentador. E primeiramente veio a minha mente, Deus me deu, o Espírito Santo me deu essa canção primeiro, o refrão. E depois eu comecei a fazer o resto quando eu cheguei em casa, algumas coisas eu já anotei no celular ali. Então Deus me deu essa canção, Deus me deu esse louvor. Eu indo para Campos Novos, não indo para Campos Novos, mas passando mais ou menos por Campos Novos, viajando para o oeste. Na minha playlist, que não pode faltar, alguns louvores que estão no meu penúltimo CD e no meu último CD. Há um louvor que Deus me deu baseado a 1 Coríntios 13, que diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que bate. Esse da minha playlist está no meu último CD, se chama Amor Cristão. Do meu penúltimo CD, que é o que mais está na minha playlist, seria o Quando Jesus Estendeu a Sua Mão, que a gente já cantou um pedacinho, que é quando Jesus estendeu a sua mão. Depois, nesse mesmo CD, o Discipulador, tem o Discipulador. As almas a teu lado estão clamando, e o que é que você vai fazer? Vai, Discipulador. Nesse mesmo CD tem o Vaso de Honra, que é o primeiro louvor que eu cantei aqui, que é um louvor que fala daquele que um dia estava na igreja, era usado por Deus, mas um dia o inimigo fez ele tropeçar na sua fraqueza, que é o vaso de honra. Você era um lindo vaso na casa do grande oleiro, era um vaso de honra, você era um vaso cheio. Esse seria o terceiro hino da playlist do meu penúltimo CD. Do meu último CD seria o Amor Cristão, e tocou também na internet e aqui na 107, tocou também o Dependente de Ti, que é o título do CD. E um hino que tocou que eu não esperava que fosse tocar. Eu quero até finalizar aqui com a história desse louvor. O meu CD estava pronto. Estava pronto. Eu ia regravar Amazing Grace, Graça Maravilhosa. Aliás, é um dos hinos que eu mais gosto. Graça maravilhosa, que doce canção. Aí, numa tarde, Deus me inspirou a compor um pequeno louvor, bem simples, com ukulele. E no final de tarde, Deus me deu essa canção, que dizia assim: a minha casa é bem pequenininha. Eu escrevi ela toda. Aí eu mandei no zap pra minha esposa. O CD estava pronto, já ia ser duplicado. E a minha esposa: não, temos que colocar no CD esse louvor. Aí eu disse pra ela: mas o CD tá pronto, já está pronto. Ela disse: não, vamos tirar uma e vamos colocar esse. Eu fiquei meio assim, receoso, porque já estava pronto, tudo masterizado, tudo editado, enfim. Mas aí ela me convenceu: vamos colocar esse. Resumindo a história, de todos os louvores do último CD, o que mais tocou na internet e no rádio foi o louvor Meu Puxadinho, que é, na verdade, a minha história. A minha história é exatamente essa. Muita gente, depois que eu louvo esse louvor nos congressos, ele vem falar comigo: a minha história também é assim. Ou a minha história no início do meu casamento também foi assim. É por isso que eu vou cantar esse louvor aqui, que é, digamos assim, seria o final da minha playlist, que não pode faltar na minha playlist,
que é meu puxadinho. A minha casa é bem pequeninha, é um puxadinho atrás da minha sogra, é bem simplesinha. A minha casa é bem pequeninha, é um puxadinho atrás da minha sogra, mora eu e a Florzinha. Não tem vista pro mar, nem sacada, nem varanda. E a sala é uma só com a cozinha. O banheiro é pequeno e só tem um quarto, e às vezes eu durmo no sofá, porque ronco muito alto. Mas aqui não falta o amor, aqui não falta o amor. Aqui é o nosso cantinho, é o nosso ninho, mora eu e a minha flor. Aqui não falta o amor, aqui não falta o amor. E nada nos falta, porque tudo nos provê Jesus Cristo, o nosso Senhor.